Carnaval Carioca de 1934, em publicações das revistas Careta. Essa é a nossa primeira seleção, nós faremos algumas seleções dessas imagens, tá bom? Essa é a primeira seleção de imagens do Carnaval Carioca de 1934, em publicações das revistas Careta. Vamos trabalhar, gente? Vamos começar a pensar aqui. Olha só, primeira foto, nossa primeira imagem aparece aqui, Avenida Rio Branco, o Carnaval na Noite de Reis. Ainda não estamos no Carnaval, ainda estamos apenas em janeiro, né? Logo depois da passagem do ano, nós tínhamos um pequeno carnaval na Avenida Rio Branco, né? Chamado Carnaval da Noite de Reis. E aqui eu queria chamar a atenção, né? Esse é um bloco carnavalesco, tá? Que eu não consigo ler o nome, né? E ele pede passagem. Mas aqui eu queria chamar a atenção de um detalhe. A gente vai ver uma diferença muito grande entre o carnaval social, o carnaval dos clubes, o carnaval das grandes sociedades e o carnaval de rua. O carnaval de rua, o povo preto participava, né? Na rua, o povo preto tinha acesso, tá certo? O povo negro podia participar. Nós estamos no ano de 1934 e a gente vai ver em fotos de clubes sociais onde essa presença é totalmente difusa, você não vê a presença do povo preto. O preconceito nessa época era muito, muito grande. Então é importante entender que havia o carnaval de rua, onde o povo negro participava, e havia o carnaval de salões, de grandes sociedades, onde o povo preto era rejeitado, era preconceituado. Tá bom, gente? Primeira foto, já explicamos. Vamos para a segunda foto? Clube de Santa Teresa, o baile e a fantasia ao ar livre. Interessante a grafia do A, é um A acentuado, né? Baile e a fantasia ao ar livre, no Clube de Santa Teresa. Aí você vê a elite, foi o que eu falei ainda há pouco. Você não vai ver a presença do povo negro. O povo preto não aparece nos clubes sociais, em função do forte preconceito existente naquela época. Mais uma foto? América Futebol Clube. Temos aqui o grito de carnaval de 1934. O aspecto do ginásio. Olha interessante como é que é grafado ginásio, né? Era ginásio na batalha dançante. Olha o dançante com S, não com C cedilha, como atualmente é feito, né? É escrito, né? Em homenagem aos clubes São Cristóvão. Olha como é que era escrito Cristóvão, a grafia do Cristóvão, né? E também ao São Cristóvão Atlético Clube. Esse foi o grito de carnaval de 1934, realizado no América Futebol Clube, um importante clube social do Rio de Janeiro, tá certo? No bairro da Tijuca. Perfeito? Vamos a outra? Mais uma foto do América Futebol Clube, e essa é um baile em homenagem ao Fluminense Futebol Clube. Chama a atenção da grafia de confete com 2 T's e com um I no final, e também do oferecida com 2 F's. Como é que a grafia mudou, né? A forma de grafar a nossa língua portuguesa mudou, né? Vamos partir para outra? Mais uma foto? Agora eu estou no Clube de Regatas Boqueirão do Passeio, um baile à fantasia do grupo Bola Verde, perfeito? As jovens à frente, né? Claro, deixa os marmanjões lá atrás, né? A gente não faz questão de vê-los, não. Deixa as jovens bonitas aqui, né? O interessante é a presença desses grupos fantasiados. Isso era muito marcante nessa época, né? Você vê grupos claramente fantasiados aqui e aqui, né? Isso era muito interessante. Vamos partir para outra? Mais uma foto agora do Botafogo Futebol Clube. Notem que as pessoas se vestem todas iguais, né? Como se fosse realmente uma ala, atualmente, de escola de samba, né? É o baile inaugural, a fantasia da guarda alvinegra. Aqui eu estou falando de Botafogo Futebol Clube. E a gente vai ver que esse Botafogo Futebol Clube não é o mesmo Botafogo de Futebol e Regatas, tá bom? Ele vai se unir com outro clube, que eu acho que a próxima foto a gente tem esse outro clube, quer ver? Ainda é o Botafogo Futebol Clube, as jovens à frente e os marmanjos lá atrás, como era de se esperar, né? Aí você tem uma forte presença de fantasias, mas reafirmo o que eu falei na primeira imagem. Um clube social, você não tem a presença do povo preto. O preconceito era muito grande nessa época. Agora sim, chegamos ao Clube de Regatas Botafogo. Esse Clube de Regatas Botafogo não é o Botafogo Futebol Clube. Eles vão mais tarde se unir e formar o atual Botafogo de Futebol e Regatas. Batalha no ringue em homenagem ao Clube dos Caiçares e também ao Botafogo Futebol Clube. Tá certo? Só para que vocês tenham noção, onde atualmente, né? Atualmente não, onde foi o campo do Botafogo, né? Na verdade ali pertencia ao Clube de Regatas Botafogo. O Botafogo, o Futebol Clube, né? O Botafogo Futebol Clube era na Voluntários da Pátria, em esquina com São Clemente.
né, no momento em que essas duas ruas se juntam, onde hoje é a Cobal, ali era o campo do Botafogo Futebol Clube. Tá certo? Vamos lá? Continuando, já falamos um pouco da história do Botafogo. Novamente, Clube de Regatas Botafogo, batalha em homenagem ao Clube dos Caiçaras e Botafogo. Interessante a presença dos instrumentos musicais, tambores, aí a gente tem violão, tem cavaquinho, tem banjo, muito interessante. Quer dizer, você tinha, na verdade, um grupo musical, diferente de hoje, né? Hoje, talvez, isso fosse animado para uma bateria de escola de samba. Na época, não. Era um grupo musical. Tá bom? Vamos continuar? Tijuca Tênis Clube, orografia de tênis, é importante lembrar isso, com 2 N's, era um outro clube importante social, né? E na época a Tijuca fazia parte de um arrebalde, né? Ou seja, era quase que um subúrbio. A distância para o centro da cidade aqui no Rio de Janeiro é a mesma, né? Só que os meios de locomoção eram bem mais restritos, né? Então você tinha que andar um pouquinho mais. Então a gente pode dizer que a Tijuca era quase que um subúrbio da cidade do Rio de Janeiro. Era o baile infantil, tá certo? Que sempre foi marcante, tá, gente? A presença dos bailes infantil em clubes sociais era muito importante e a garotada caía, né? Caía na folia também. Vamos continuar? Tijuca Tênis Clube, Soirée Dançante, olha o dançante com S, a fantasia, que eu já falei ainda há pouco, né? Aí você vê aí a elite da Tijuca do Rio de Janeiro se reunindo para uma soirée dançante, né? No Tijuca Tênis Clube. América Futebol Clube, outro clube social importantíssimo, né? Batalha de confetes, em homenagem ao Clube de Regatas do Flamengo, outro clube social, esse na Zona Sul, né, no bairro do Flamengo, um clube importantíssimo também quando a gente fala de carnaval em clubes, né? O Flamengo, não só o Flamengo, como a América, como o Fluminense, né? Vamos continuar? Mais uma homenagem ao Clube de Regatas do Flamengo, é o que eu falei ainda há pouco, né, dos grupos fantasiados. Era muito marcante isso, quer dizer, um grupo de pessoas se reuniam e se fantasiavam da mesma forma. Assim eram os bailes no clube. E reafirmo o que eu falei ainda há pouco, o povo preto não aparece nessa imagem, tá certo, gente? Porque era um clube social e havia um preconceito muito grande, né? Continuando, Clube de Regatas Botafogo, voltamos ao Clube de Regata, novamente os grupos, né? Os grupos fantasiados, que era uma coisa muito marcante no carnaval carioca, né? Já que bastante crianças e tal, batalha de confete, em homenagem ao Fluminense e ao Grajaú Clube. A primeira vez que aparece o Grajaú, né? E grafado dessa maneira, com H e U no final, né? Grajaú Clube, eu acredito que seja o Grajaú Tênis Clube, o atual Grajaú Tênis Clube. Vamos continuar? Clube de Regatas Botafogo, novamente batalha de confete em homenagem ao Fluminense e ao Grajaú, a valente turma da praia, perfeito? Eu falei ainda há pouco do Clube de Regatas, ele era bem mais próximo, né, da praia que o Botafogo Futebol Clube, que era um pouco mais à frente, se bem que Involuntários da Pátria com São Clemente fica bem próximo à praia também, né? Esse é o Clube de novamente reafirma a importância da uniformidade, né? Todo mundo usando praticamente a mesma fantasia, né? Ou a mesma roupagem, digamos assim. Vamos continuar? Associação dos Empregados do Comércio, Baile à Fantasia, novamente as jovens na frente, os marmanjos lá atrás, e os grupos se fazem notar aqui, o grupo aqui e um grupo feminino aqui também. Era muito interessante essa característica do carnaval social, né, dos anos 1930. Continuando, Casa do Estudante, baile à fantasia na Casa do Estudante. Eu não sei o final desse clube, né, mas a gente percebe claramente os grupos fantasiados, né, como a gente já falou anteriormente, e a ausência do povo negro, que não tinha acesso aos clubes sociais. América Futebol Clube, batalha dançante em homenagem ao Vila Isabel Futebol Clube, outro clube muito importante, né? Vila Isabel, só que não vamos confundir esse Vila Isabel com o atual Associação Atlética Vila Isabel, são clubes diferentes. Esse Vila Isabel Futebol Clube, gente, ele tinha uma sede ali quem mora em Vila Isabel, quem mora na região sabe, né? Na Gonzaga Baixo, o que foi há um tempo atrás o clube Raio de Sol, perfeito? Ali era a sede do Vila Isabel Futebol Clube. E o seu campo, o campo de futebol, era no antigo Jardim Zoológico. E conta-se, né, que a primeira partida jogada com iluminação, né, com iluminação noturna foi feita justamente nesse campo do América, lá no antigo Jardim Zoológico, tá? No campo do Vila Isabel Futebol Clube.
Tá bom então? Vamos continuar? Acabamos. Carnaval Carioca, 1934, revista Careta, né? Em imagens publicadas na revista Careta. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar o seu like, não deixem de curtir nosso vídeo. Nós temos que preparar uma série de outros vídeos contando essa mesma história que eu mostrei a vocês, né? Relembrando um pouco do Carnaval Carioca de 1934. Aceite seu like, aceite a sua inscrição em nosso canal Antigas Fotos Antigas. Obrigado a cada um de vocês.